Eu posso até não concordar com algumas palavras que você disser, mas defenderei o direito de você dizê-las. Sabe por que eu tô falando isso, pessoal? Porque recentemente o canal do Pai Resgatando Vidas, Minha Opinião, foi excluído aqui do YouTube. E assim, é muito triste, né, gente? Porque é um trabalho árduo. Eu não sei o motivo, a razão, a circunstância que fez ele perder o canal. Mas eu tô aqui para dizer que muitas coisas ruins que acontecem na vida da gente é para melhorar. E assim, como meu colega de trabalho, apesar de não termos nenhuma proximidade, eu tô aqui para dizer que vai dar tudo certo e que rapidinho você vai conseguir novamente seus inscritos e poder se expressar da forma que você quiser. Porque existe a liberdade de expressão, né, gente? As pessoas não aceitam. Aí vem aquela dúvida: se existe a liberdade de expressão, por que as pessoas não aceitam? Aonde está o direito, então? Né? Mas, enfim, eu vou deixar fixado aqui o canal dele, o novo canal dele aqui no YouTube. Para todos que quiserem, vão lá se inscrever no canal e dar uma força para ele. Pessoal, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o Christian. Gente, que situação difícil está vivendo o Christian. Agora que tudo, né, caiu por terra, agora que todo mundo já sabe, né, que ele nunca parou de usar droga e que a mãe dele estava encobrindo. Eu fiz até uma enquete lá no meu Instagram e a maioria, né, concordou que realmente ela estava escondendo a situação do Christian, a real situação, para ganhar Pix. E assim, o padrinho dele também se rendeu, né, gente? Por muitas vezes se falavam de internar o Christian, ele era o primeiro a remover a pessoa, né? Quando a pessoa dizia, o Christian tá precisando de uma internação compulsória. Nossa, era motivo de fim do mundo. E assim, né, gente? Agora que as pessoas estão começando a se conscientizar com a situação do Christian, agora muita coisa pode acontecer, muita coisa boa, né? Pai Marcos, em primeiro lugar, tem que parar de ficar correndo atrás do Christian. Sabe por quê, gente? Isso não adianta. O Christian sabe que o Pai Marcos está na mão dele. Na hora que ele quiser, ele tá lá de braços abertos. E ele não pode deixar isso tão à vista. Sabe por quê? Porque isso não ajuda. Porque o Christian vai falar, no dia que eu não tiver mais saída, eu vou lá, porque as portas estão abertas. E ele acredita que vai ser do jeito dele, porque estão implorando para ele ir. E assim, é até perigoso para o Pai Marcos. Tudo quanto é denúncia, o Pai Marcos vai, sabe, não mede as consequências. E ele não é mais criança, sabe? De repente ele pode cair numa emboscada aí, gente. Então ele tem que tomar cuidado. O Christian sabe aonde é a casa do Pai Marcos. Ele sabe aonde encontrar o Pai Marcos. Não precisa o Pai Marcos ficar indo atrás todas as vezes. Sabe por quê, gente? Mostra que ele é um pouco codependente do Christian. Deixa o Christian. O Christian precisa passar por dificuldades para ele entender que ele precisa de ajuda. Se as pessoas ficar maquiando, colocando que está tudo lindo e maravilhoso, não vai ajudar esse garoto. E o Pai Marcos já sofreu com o Christian. Ele fez tudo o que ele podia pelo Christian. Ele mostrou uma vida de luxo pro Christian. E isso não adianta. E tem horas que eu tô vendo isso se repetir com esse Carlos Henrique. Sabe, é 15 madrinha, não sei quantos padrinhos. Pra que tudo isso? Para uma pessoa que de repente vai abandonar tudo e não vai nem olhar para trás. Porque essa pessoa precisa de tratamento emocional. E parece que as pessoas ali não estão percebendo isso. Não adianta encher esse garoto de presente. Não vai ajudar. Sabe, aí ele fugiu, aí o Pai Marcos... Ah, mas eu fiz de tudo. Ele não é ingrato, ele é um dependente químico. Ele mente, manipula. E a mãe, teoricamente, abandonou o filho. Sabe? Isso é abandono de incapaz. Esse menino tem 13 anos. E o Pai Marcos, ao invés de pegar essa criança, tratar o emocional, levar no psiquiatra, matricular numa escola, para esse menino ter a mente ocupada, e falar para a mãe dele, eu quero que você venha mais vezes, porque a família é a melhor terapia, gente. Então, assim, a mãe não pode abandonar. Então, o Pai Marcos está começando a repetir os erros que ele teve com o Christian. O Christian tinha tudo. O Christian se achava o bonzão, sabe? Como as pessoas dizem, o dono da... Entendeu? Então, o Pai Marcos está repetindo com esse Carlos Henrique. É um monte de presente, é no café da manhã, tudo aquilo lindo e maravilhoso. Daqui a pouco esse garoto vai começar a manipular o Pai Marcos.
Ah, eu tenho ele na minha mão. O que eu quiser ele faz. Eu vou fugir que ele vai atrás de mim. Sabe por quê? Porque ele tá ali no projeto observando como funciona. Muita gente cai, ah não, mas merece segunda chance, porque as pessoas fazem do projeto uma novela, sabe? Que para muitos não termina com final feliz. Então quem já se viu, sabe? O pai Marcos pegou o Carlos Henrique e levou aonde ele ficava, sabe? Dando de bandeja a vontade dele de usar de novo, sendo que ele tem que fugir. Gente, vocês já viram a entrevista daquele Carlos Casagrande? Ele disse que ele não passava nem pelo mesmo caminho depois que ele começou o tratamento contra as drogas. Sabe, muita gente não usa nem mais as mesmas roupas. Sabe, tudo para esquecer a dependência química. E o pai Marcos, muitas vezes, pega esses garotos e leva lá no local. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que tem diabetes, sabe? A pessoa tá ali com a diabetes altíssima, você chegar com uma bandeja de doce. Você vai mexer com o psicológico dessa pessoa. Entende? Então o pai Marcos precisa identificar esses erros que ele está cometendo. Sabe? Ele tem que pegar esse Carlos Henrique, levar para a escola. Olha, para você ficar aqui no projeto, você vai ter que estudar. Você vai ter que passar do psiquiatra. A gente vai tentar uma aproximação maior com a sua mãe. Mas colocar a mente desse menino para se ocupar. Presente, shopping, passeio. Gente, não resgata ninguém. Tem muitos milionários aí que são dependentes químicos. E tem tudo isso que o pai Marcos está dando pro Carlos Henrique à disposição. Mas isso não é suficiente. E o pai Marcos parece que não enxerga isso. Entendeu? Então, assim, você vê o Christian. O Christian tinha de tudo. E acabou chegando no projeto humilde. Sabe, era todo Christian pra lá, Christian pra cá, todo mundo queria a live do Christian, todo mundo em cima e só presente. Era roupa e mais roupa. Quando o Christian foi embora, ele não ligou pra nada, pra esses padrinhos, sabe? E hoje em dia, quando ele tá usando droga, ele não tá nem aí pra esse monte de gente que se diz fã do Christian, sabe? Então são dois menores que precisam de ajuda psicológica. Eles não estão precisando de presente. O presente dele é um psiquiatra. O presente dele é tratamento emocional, sabe? Tanto do Christian como do Carlos Henrique. Aí o Carlos Henrique foi lá para casa da tia Cleude. A tia Cleude, ah, não, porque eu não posso ficar, não, porque isso, não, porque aquilo. Aí o garoto começa a pedir, pai, me perdoa. A gente sabe que isso é da boca para fora. Quantas pessoas que são dependentes químicas deu trabalho para a família, 15, 20, 30 anos, mentindo, manipulando, sabe? A gente tem que fazer de tudo para tirar essas pessoas dessas lembranças. É tipo assim, o cachorro tá ali amarrado da corrente, ele só vai te morder se você chegar perto dele. Então as pessoas precisam refletir, o pai Marcos precisa refletir, sabe? Aí todo mundo começa, não, pai Marcos, aceita de novo. Sabe aquela novela romântica que não existe? Sabe um Big Brother da vida real? Eu acho que o pai Marcos tem que deixar o Carlos Henrique sobre a responsabilidade da mãe dele. E se ele realmente quiser tratamento ali, o pai Marcos tem que parar com esse negócio. Ah, ele tá em abstinência, vamos passear para tirar isso da cabeça. Não, põe esse menino para estudar, sabe? Põe esse menino para fazer um curso, põe esse menino para fazer alguma atividade que mexa com o psicológico dele, que mantenha a mente dele ocupada. A gente sabe que ele precisa da mãe dele, sabe? Só a mãe dele que não percebeu ainda. Às vezes eu acho que ele pensa que a tia Cleude dá chamego, assim, tipo como se fosse a mãe dele. Porque você vê, sempre ele corre pra lá, sabe? É o refúgio, é a tia Cleude. Mas ela não conseguiu entender isso. Então ela acha, não, eu não quero, eu não posso. Aí o menino liga pra ela, não, eu não posso atender, sabe? Tia Cleude, às vezes, deixa a gente meio em dúvida, né? Do que realmente ela faz por amor ou por obrigação. Eu tô começando tipo assim, pensar diferente sobre a tia Cleude. Mas enfim, vamos esperar os acontecimentos, né? Pra gente falar com prioridade. Então assim, gente, eu tô muito triste pelo Christian. Aquela foto do Christian caída no chão, pra mim, assim, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Aí eu fico imaginando, por isso que o pai Marcos entrou ali em desespero, mas ele tem que agir com sabedoria. Não adianta você ter só amor e boa vontade. Você tem que entender do que você está tratando. Você tem que pesquisar,
Senão você se torna codependente. Daqui a pouco eu me torno codependente. Você que está aí do outro lado se torna codependente. Porque a gente não pode fazer nada e a gente fica com dó. E a gente quer agir com o coração. E o coração é enganoso. Então o que o pai Marcos tem que fazer? Ele também precisa participar de grupo. Para ele poder lidar com aquelas pessoas. Senão ele não vai conseguir. Sabe, a luta pela dependência química, gente, é uma luta árdua, não é fácil. Então o pai Marcos, que está lidando ali diretamente com essas pessoas, ele também precisa se atualizar, entendeu? Porque não é só, ai meu Deus, vamos orar, é o levante do inimigo, não é só isso, sabe? Você tem que fazer sua parte. Quando as pessoas pensam em ajudar, elas precisam saber aonde ela está entrando, sabe? Agora não, pai Marcos, você vê, ele se enfia em cada situação perigosa. Teve uma vez que ele foi num local com o filho dele. Olha o perigo, gente. Então ele também precisa se policiar em relação a isso. Deixa o Christian precisa de uma internação compulsória. Pai Marcos tem que falar, o que eu pude fazer eu fiz, agora é com a mãe dele, sabe? Porque a responsabilidade do Christian é da mãe dele, ele é menor de idade. A mesma coisa, o Carlos Henrique, a mãe dele foi lá, não, eu deixo com o pai Marcos e acabou. Tirou a responsabilidade dela. Se ele tá assim, nessa situação, é porque ela não deu bons exemplos em casa, sabe? Então é muito fácil pegar uma criança de 13 anos, dependente química, agressiva, e jogar na responsabilidade de uma pessoa que não é familiar. E que muitas coisas o pai Marcos não pode fazer. Então essa mãe precisa se colocar no papel de mãe, e ajudar o filho dela, porque ele precisa de uma mãe. E o pai Marcos é um pai, entende? Muitas coisas ele não vai poder fazer por essa criança, sabe? Ele acha, ai, eu vou levar você para passear de lanche, a gente vai num shopping. Gente, esse menino, ele não é ingrato, ele é um dependente químico. Quando a gente começa a fazer o bem para as pessoas, a gente tem que estar preparado para a ingratidão. A gente tem que estar preparado para as pessoas não responder da forma que a gente quer. Ainda mais quando se trata de um garoto de 13 anos. Então o pai Marcos precisa de ajuda nesse sentido. Cadê a assistente social para direcionar o pai Marcos nesse momento? Será que o pai Marcos é tão duro na queda que ele não aceita a opinião de ninguém? Então assim, tudo é muito difícil, gente. Não adianta julgar o garoto, não vou pegar mais não, porque eu falei para ele que era a única chance. Quantos adultos são internados 10, 15 vezes até se achar? Chega uma hora que chega. Sabe? Então é muito difícil. Então o pai Marcos precisa se conscientizar disso, que ele está lidando com doentes e que se o psicológico deles não for tratado, não vai adiantar nada. Sabe por quê? Fora da droga, sem qualidade. O bom é você estar fora da droga, com a mente ocupada, com pensamento positivo e não falar da boca para fora. Porque falar, até papagaio fala. Não adianta, é nas atitudes, não é só palavra. Você vai perguntar para um, eu tô ótima. Você vai perguntar para o outro, eu tô ótimo. Gente, pelo amor de Deus. As pessoas falam o que elas querem. E o dependente químico, ele mente, manipula, sabe? A gente tem que aprender a lidar com o dependente químico. Quando é muita alegria, cuidado, pode ser uma recaída. Quando é muita tristeza, cuidado, pode ser uma recaída. E aí, existe essa observação, essa preocupação lá no projeto do pai Marcos? Então assim, né, gente, vamos esperar para ver o que vai acontecer com o Christian, com o Carlos Henrique. Provavelmente, né, gente, pode ser que o pai Marcos pegue ele de volta pelo apelo das pessoas, mas que ele comece a tratar esse menino de uma forma diferente. Luxo não leva ninguém a nada. Você vê que o menino já tá dizendo do lixo ao luxo. Só que o que bate mais alto para ele é o lixo, gente. Porque ele é um dependente químico, ele não é ingrato. Ele precisa de tratamento. Da mesma forma que o Christian. O pai Marcos falou que não ia cometer mais o mesmo erro e está cometendo. Sabe por quê? Porque ele está fazendo de tudo pelo Carlos Henrique, a mesma coisa que ele fez pelo Christian. O Christian não deu valor e o Carlos Henrique também não vai dar. Sabe por quê? Porque eles precisam de um tratamento emocional. A mãe do Carlos Henrique tem que fazer uma internação compulsória, assim como a mãe do Christian. Não tem jeito, sabe? Eles são crianças, gente, eles estão gritando por ajuda. De repente o Christian tá por ali, perto do pai Marcos. É uma forma de chamar a atenção do pai Marcos, para dizer, poxa, me ajuda, eu tô mal. Mas é muito difícil, gente, eles saírem dessa doença. Porque essa doença, para muitas pessoas, é fatal. Por mais que quem não entende fala que eu tô exagerando. Mas é verdade, quantas pessoas já perderam suas vidas
Sabe, a gente vê tantos artistas aí, né, que perderam pra droga, e esses meninos estão tendo a oportunidade. Só que o pai Marcos não tá conseguindo direcionar esse pessoal, sabe? Tá difícil, ele não gosta de ouvir opinião. Então, isso também atrapalha no tratamento. E assim, eu torço pelos dois. Os dois são menores de idade. Os dois estão precisando de ajuda. Os dois caíram ali na mão do pai Marcos. Então, o pai Marcos não pode cometer o mesmo erro sempre. Até o próximo vídeo.